Bom, de volta neste terceiro bloco do programa Zona de Desenvolvimento, nós queremos trazer para você informações adicionais a respeito da cadeia produtiva da prestação de serviço em intercâmbio cultural. E para isso nós estamos aqui com o Duane Santos, que desempenha um papel importante nessa cadeia. Ele representa escolas de idioma da Inglaterra aqui em Manaus. Duane, estamos satisfeitos por trazer você aqui no nosso programa, você que representa essas escolas de idioma da Inglaterra para toda a América Latina. E Manaus, por que Manaus? Bem, obrigado pela oportunidade. Por que Manaus? Manaus é uma das capitais que mais envia alunos de intercâmbio para outros países. Então, o meu grupo achou de oportuno ter um representante aqui na cidade. Então, o meu grupo, que é um grupo formado por 4 escolas na Inglaterra, além de um grupo, uma escola para alunos mais novos, nós damos apoio aos agentes aqui na cidade. Na verdade, eu dou apoio aos agentes da América Latina toda. Então, assim, nós temos os produtos, oferecemos esses produtos para os agentes. Quando um aluno chega a uma agência e o agente escolhe, é essa escola? Se é a minha escola, eu dou todos o apoio. Quando ele chega lá, vai ter alguém para buscá-lo no aeroporto, levá-lo para casa de família, dar assistência diária, fazer o acompanhamento. E no caso, eu geralmente passo boa tarde. Janeiro, por exemplo, tem muito aluno de Manaus na minha escola. Então eu estou lá com eles, saber se eles estão gostando. Porque o nosso logo, por exemplo, é experienciar o inglês. Para que essa experiência seja a mais positiva do mundo, para que ele, quando ele volte para a cidade, ele veja que o investimento dele valeu a pena. Então eu estou lá para saber se ele está gostando da casa de família, se a refeição dele está adequada, se ele está comendo o suficiente, porque os nossos alunos aqui comem bastante. E em inglês, por exemplo, não almoça, ele come sanduíche. Então, assim, dou aquele apoio de atenção mesmo. Depois de 2 semanas eles já estão com saudade, eles já querem voltar. Então eu estou lá para manter as coisas sob controle. Agora, tá vendo? Tudo isso é um esforço que vale a pena. Não se esqueça, Manaus é a 4ª capital a investir exatamente nesse tipo de produto, ou seja, nesse intercâmbio cultural. São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, né? Então Manaus está em 4º lugar. E significa para você que nos acompanha agora que realmente o pessoal, a juventude, está preocupada com essa competitividade nesse ambiente global que nós vivemos. Então as pessoas estão realmente buscando ter essas informações de tal modo a se tornar competitivo e vivo no mercado, né? Então isso é importante para você que é pai, para você que é mãe, que nos acompanha agora, de ficar atento a essa questão da formação profissional dos teus filhos, enfim, das pessoas que estão aí com você. E você também, como foi dito há pouco pelo Paulo, não existe idade, né? Esse é um produto que você pode ter, uma experiência que você pode ter em qualquer momento. E aí, o que é interessante trazer agora, como está sendo dito pelo Duanes, é que você faz aquele acompanhamento físico, né? Você está lá perto e esse acompanhamento físico se materializa no acompanhamento psicológico do jovem, né? A gente quer que ele esteja bem. Para você ter uma ideia, nós já levamos alunos aqui de Manaus com 13 anos. A minha escola, para ter uma ideia, é uma escola adulta, a partir de 18 anos. Mas eles são alunos que já estudam inglês desde os 9 anos. Por exemplo, escolas como a Cultura Inglesa, que nós temos uma parceria, eles recebem alunos a partir dos 3 anos. Quando chega com 9 anos, 10 anos, 12 anos, eles já estão com inglês muito bom. Então as aulas de inglês na cidade já não são suficientes. Os pais querem que eles tenham essa experiência fora. Mandar um aluno de 13 anos sozinho para a Europa é pedir para ter problema. Então a gente acompanha para ter esse apoio psicológico. Não vai ser pai, mas vai ter aquele controle de quanto ele vai gastar, de que ele não está gastando com bobagem, que ele está indo para aula toda manhã. Se ele ficar com saudade, dá um abraço, mas bota ele para a sala de aula. Então esse acompanhamento é primordial. Se não tiver, dá errado. Pode complicar, pode comprometer o projeto, né? Agora, o projeto que no início saiu barato pode ficar caro. Porque, por exemplo, se você se programa, o curso sai bem barato. Você paga durante todo o ano. Mas se você tiver que trazer o aluno de volta antes do final, você vai ter que pagar a passagem mais caro. Você não vai ter reembolso do que você já investiu. Então isso é um perigo. Por isso que a Connection Line, as minhas escolas, estão sempre preocupadas com esse acompanhamento. Nada pode dar errado quando o aluno estiver fora. Agora, que outros conselhos você pode dar agora para aquele jovem, para aquele pai, aquela mãe que nos acompanha agora, antes de ingressar num projeto dessa natureza? Conversar muito com quem já foi, né? Conversar com o seu professor de inglês, se você está estudando numa escola, se tiver uma coisa, alguém que já fez o programa. A segunda é conversar com um consultor, como o Dalisson, por exemplo. Não, eu quero ir para
eu quero ir para Londres. Meu sonho é ir para Londres, mas Londres é uma cidade enorme, com gente do mundo inteiro. Vai ver, Londres não é a opção ideal para você. Então o Dallas, que conhece o produto, vai dizer que a opção ideal seria, por exemplo, Edimburgo, que é uma capital também, de um país menor, ainda no Reino Unido, mas que vai atender às tuas necessidades, vai te acolher de uma maneira melhor. Então procurar alguém que já tem experiência e aceitar o conselho. Não é eu quero Londres, quero Londres, quero Londres, quero Londres, e Londres vai vir na cidade para você. Então tem que ser flexível, tem que estar de mente aberta. Afinal de contas, você vai vivenciar uma nova cultura. Você tem que ser flexível. Se você chegar com uma postura teimosa, querer fazer o seu jeito, eu vou me comportar na Inglaterra como eu me comporto no Brasil, não vai dar certo. Vai ter o primeiro choque cultural. Agora, eu quero aproveitar um pouco da tua experiência, né? Você que já viveu vários momentos de levar essas turmas para a Inglaterra. O que você nos relata de experiência que você acha engraçado naquele momento, por exemplo, em que uma pessoa que participa do projeto teve uma dificuldade, não conhece aquela palavra, que recursos ela utiliza? Como é que você relata pra gente essa experiência? Tem uma história engraçada, inclusive. Foi aluno da cultura inglesa e da Connection Online. Então eu levei para um dos primeiros grupos. O aluno é um aluno de nível básico, então ele estava assim, tinha feito 2 semestres de curso. Nós estávamos no Burger King, em Londres, e ele queria um canudo. Então ele começou, do you have a canudo? Então eles começam a falar mais altas quando eles fazem imagens que às vezes não são adequadas. O vendedor olhou para ele e falou assim, a gente não vende isso aqui. Então assim, mas o aluno, ele é aquele que é despojado, ele usa a criatividade, ele consegue se comunicar. Esse aluno, como eu falei, ele tinha feito 2 semestres de curso apenas. Mas ele voltou depois, ele já foi para o nível intermediário. Então ele fez em 1 mês o que ele levaria aqui em Manaus para fazer em 2 anos. O desenvolvimento foi muito mais rápido. Ele estava numa casa de família, como o Dallas falou há pouco. Ele sempre aconselha a casa de família por isso. Ele vai falar inglês em casa, ele vai falar inglês na escola, ele vai falar inglês na rua. Quando ele não conseguir, ele vai usar essas técnicas aí que às vezes dão certo, às vezes não dão, mas que torna a experiência mais agradável. E ele tem aquela coisa da família, da casa, né? Ele vai aprender outras coisas, os conflitos, como lidar, a questão cultural daquela família, né? Que eu acho que é uma experiência interessante. E a questão da pessoa nova que volta para Manaus, no caso. Se a gente pensar que os alunos que muitas vezes nunca arrumaram uma cama, quando chega na Inglaterra ele tem que arrumar a cama, ele tem horário para tomar café, ele tem horário para fazer a tarefa de casa, ele tem horário para jantar. Se ele não chegar às 7, ele não vai jantar com a família mais, porque britânico é pontual, ele não vai ficar com fome, claro, mas ele vai jantar, vai esquentar no micro-ondas, ele vai ter que ser independente. A pessoa que quando volta do intercâmbio, ela volta um ser humano melhor, eu acredito, mais completo, mais flexível, mais criativo, preparado para enfrentar o mundo de verdade, aquele que saiu da casa do papai e da mamãe. Então eu estou percebendo que é necessário que a pessoa, antes de comprar um produto desse, que ela tenha uma base de inglês, né? Por exemplo, se é para a Inglaterra, que ela estude um pouquinho antes para aprender aquele básico do idioma, para quando ir para lá já ter mais condição de se posicionar nos grupos, né? Na verdade, tem o que desenvolver, né? Quando a gente fala em fazer um intercâmbio, melhorar a fluência, melhorar a acurácia, que é o falar correto do idioma, a gente fala também de cultura. A cultura, quando você se identifica com uma cultura, torna esse processo mais fácil. Todo mundo fala, aprender inglês é difícil, eu não consigo, porque tem alguma dificuldade aí de motivação. A partir do momento que você se identifica com uma cultura, seja inglesa, seja americana, seja canadense, seja de onde for, você torna esse processo mais fácil. E quando você achou essa cultura que você se identifica, procura uma escola, vá com motivação, não perca a aula. Quando você vai ver que o seu investimento vai ter um retorno muito maior. É muito melhor. Se você, não, eu vou aprender inglês, eu vou me embora para a Inglaterra, vou passar 6 meses. Não fala uma palavra, você vai conseguir. Mas você não vai voltar tão bem quanto você voltaria se você passar 6 meses estudando em Manaus, por exemplo. Então veja bem que aquela conversa que nós tivemos há pouco pode valer para você, que tem recursos limitados e que quer participar de um projeto desse, que hoje tu precisa fazer poupança para comprar esse produto e que não tem condição de pagar uma escola de inglês. Então você pode começar aprendendo sozinho. A internet está aí com vários cursos que podem beneficiar você para ter pelo menos esse básico, e enquanto isso vai fazendo poupança de tal modo que quando chega o momento certo você já tem aquela base e aí vai poder viajar
mais tranquilo e aprimorar então o domínio do idioma. E para nós aprimorarmos mais esse tempo, no próximo bloco você vai conhecer uma experiência de sucesso dentro deste nosso tema central. É só um instante.